A obra que nós vamos estudar hoje, O Reino da Quantidade de René Guénon, não é uma obra que possa ser resumida, no sentido de que um romance é resumido, porque não é uma obra ficcional. Há dois grandes ramos na literatura, digamos assim, lato sensu, a literatura ficcional, ou então imaginativa, como diz o Mortimer Adler, não é? Literatura imaginativa, aquela em que a história que está sendo contada é uma história inventada por alguém, e há um outro ramo da literatura chamada literatura expositiva, que é a literatura que propõe alguma ideia ou análise da vida real, do mundo real. Esse, no livro de hoje, é uma obra de literatura expositiva, portanto, nós não temos modo de fazer resumo dela. O que nós vamos fazer é ler extratos, trechos da obra. O nosso método aqui é um método em que nós vamos então, pegar cada item, cada trecho da obra, e espero que dê para fazer a maior parte, porque é muito grande o assunto para a nossa pequenez aqui de tempo, e vamos tentar entender o que é que René Guénon quer nos ensinar. Mas René Guénon é a mente mais brilhante e mais extraordinariamente luminosa do século XX para o assunto Sophia Perennis. A primeira coisa que é preciso saber é que René Guénon não é o que você chamaria de filósofo. Ele não é um filósofo na medida em que Kant e Russell são filósofos. Ele não é um filósofo porque ele não é um sujeito que está querendo defender uma determinada maneira de interpretar o mundo. Ele não tem método filosófico, ele apenas usa a linguagem filosófica. Mas isso não o transforma em um filósofo. Portanto, é um pouco difícil no início de definir quem seja René Guénon, mas podemos dizer dele que se trata de, com toda clareza, de um metafísico. René Guénon é um metafísico. Ou seja, é aquele sujeito que apresenta, que esclarece determinados detalhes sobre a existência humana e, sobretudo, sobre a estrutura da realidade, que não dependem da própria realidade. Ou seja, ele nos esclarece sobre aspectos da realidade cuja definição estão além da própria realidade. Porque, afinal de contas, se você for pensar bem, para que alguma coisa exista, ela tem que ter, antes de ter começado a existir, tem de ter uma potência de existência, e essa potência não é equivalente, não é coincidente com a realidade. Portanto, há alguma coisa que transcende sempre o real. É sobre isso que transcende o real de que René Guénon fala. Nós vamos, de vez em quando, entrar aqui num outro assunto, digamos assim, mais digamos, não diria difícil, porque René Guénon é de uma clareza extraordinária. O nosso método é a leitura sistemática dos excertos selecionados. René Guénon nasceu em 1881, em Blois, é um francês. Blois é uma cidade da França, perto de Tours. É filho de uma classe média francesa, não tem nada de excepcional, e ele, por ser uma pessoa especialíssima, não é? Por ser alguém especialíssimo, bom, seja como for, né, o René Guénon foi rapidamente, saiu de Blois, foi para Paris, tinha uma mentalidade matemática extraordinária, uma capacidade de raciocínio matemático incrível, foi logo percebido pelos seus mestres como sendo um menino excepcional, e foi levado para Paris. Em Paris foi estudar matemática, e em Paris ele é cooptado, então, rapidamente por todos os ciclos ocultistas que tiveram acesso a ele. É a mesma coisa que aconteceu com o Krishnamurti, não sei se você sabe a história, mas o Krishnamurti foi inventado pela Sociedade Teosófica da Madame Blavatsky, porque era um menino muito bonito, e a primeira coisa que o Leadbeater viu no Krishnamurti foi um objeto sexual. Né? O Leadbeater era pedófilo, e já resolveram cortar o menino para fins, digamos, cabulosos. Depois perceberam que o Krishnamurti tinha alguma coisa de especialíssima, tinha uma espécie de luz interna, e todos os grupos ocultistas, então, disputavam o Krishnamurti. Com o René Guénon aconteceu a mesma coisa, claro que guardadas as proporções. Né? Nesse momento em que ele vai para Paris, na virada do século XX para 19 para 20, na França está no auge todo o movimento ocultista, liderado por um sujeito chamado Papus, que era o grande mago naquele momento, e por uma centena de iniciativas ocultistas. Por ocultismo, eu queria que você sempre entendessem aqui iniciativas iniciáticas, ou seja,
grupos que se reuniam e debatiam assuntos ocultos, assuntos que só eram acessíveis àquele pequeno grupo de pessoas. E o René Guénon, no entanto, rompe com tudo isso rapidamente, ele rompe com muita rapidez, porque ele percebe que havia nisso um grande perigo. O momento, digamos assim, dramático da ruptura foi quando, num congresso de entidades iniciáticas, num congresso, enfim, de parapsicologia, enfim, o que era naquela época, houve um discurso do Papis dizendo que o futuro da compreensão da humanidade estava na compreensão da reencarnação. Ele, como nessa altura já estava profundamente vacinado contra a ideia da reencarnação, porque ele já tinha tido professores hindus que lhe disseram que não há nenhuma possibilidade de se encontrar no hinduísmo qualquer defesa da reencarnação, no sentido espiritista da palavra. Ele rompe naquele momento, abandona o Congresso e arruma uma porção de inimigos que o perseguirão a vida inteira. René Guénon passou desse momento em diante a fazer o contrário do ocultismo. Enquanto o ocultismo é um meio de você esconder as coisas dos outros, por isso que chama-se oculto, para René Guénon a vida dele passou a ser um meio de contar para os outros o que está oculto. Portanto, ele passou a ser um divulgador de determinados princípios que são os princípios permanentes da estrutura da condição humana e da estrutura da realidade, sobretudo sob o ponto de vista da vertente vedântica. A maior de todas as influências intelectuais sobre René Guénon é a influência vedântica. Ele teve professores hindus, cujas identidades até hoje são identidades desconhecidas. Nós não sabemos até hoje quem deu aula. E ele nunca revelou. E essas pessoas foram professores de René Guénon até o momento em que ele publicou um famosíssimo livro chamado O Rei do Mundo, de Roi du Monde, que é um livro em que se debate a existência de Agartha. Agartha é aquilo que tem vários nomes, Melquisedeque, Agartha, enfim, a ideia de que possa existir em algum lugar do planeta uma entidade que governa espiritualmente a humanidade. A versão popular de Agartha é aquele filme chamado Shangri-La. Todo mundo deve ter visto na vida alguma vez na vida. Shangri-La é a versão popular do conceito de Agartha. Não é? Claro que muito fantasiosa, muito romantizada. Né? No entanto, essa ideia de Agartha é uma ideia antiquíssima e tem diversos nomes, Grande Fraternidade Branca, enfim, etc, etc. Não vou entrar nem no mérito disso aqui agora. Mas o René Guénon escreveu esse livro tentando explicar alguma coisa sobre isso e parece que foi esse livro que gerou uma ruptura com seus professores, com base na hipótese de que ele teria falado demais. Seja como for, René Guénon nunca foi um ocultista e a sua obra tem três grandes vertentes. A primeira vertente é uma vertente de análise da estrutura, análise simbólica do mundo, é um dos maiores simbolistas que o mundo já teve. É um dos jeitos que melhor entenderam a ideia dos símbolos. A segunda vertente é a vertente, digamos, cosmológica, propriamente dita, a vertente em que ele tenta explicar como é a estrutura geral do mundo, e a terceira vertente, que é a que nos interessa hoje, é a vertente de divulgação, né? Divulgação popularização, de certo modo. Não entendo popularização como alguma coisa que coubesse no programa do Faustão, não chegamos a esse ponto, né? Mas um debate público sobre os acontecimentos que cercam as circunstâncias que estão em volta do mundo nesse momento, e esses acontecimentos em volta do mundo nesse momento foram, sobretudo, descritos em dois livros. O primeiro, A Crise do Mundo Moderno, um livro de 1931. Esse livro foi seguido por uma continuação, ou por um aprofundamento, muito mais denso e muito mais importante, que é esse livro de hoje, chamado O Reino da Quantidade e O Sinal dos Tempos, Os Sinais dos Tempos. Esse é o livro que nós estamos vendo hoje, e este livro aqui é um dos 10 mais importantes livros escritos no século XX. Poucos livros poucas obras conseguiram fazer com tanta clareza e com tanta ênfase esta avaliação da estrutura do mundo como a que nós temos aqui. É esse livro que nós vamos analisar? É isso? Tá certo? Podemos começar, pessoal?
Então, eu e a Clarinha vamos fazer essa leitura. O metafísico francês René Guénon, nascido em Beauvoir em 1886, produziu a mais luminosa obra de Sofia Folleni dentre todos os esforços ocidentais. Envolvido precocemente com atividades ocultistas, Guénon se estudou já em 1908, a maneira de um santo antão leigo, rompeu com os ciclos ocultistas, como Krishnamurti, e dedicou sua vida intelectual a explicar no lugar de esconder. O Krishnamurti depois rompeu com a sociedade teosófica e declarou-se independente da teosofia da Madame Blavatsky e morreu independente. Pode não ser um grande gênio, né? Não sei o que vocês pensam dele, mas não se pode dizer do Krishnamurti que não tenha sido honesto. E o Santo Antão, todo mundo conhece a história. Santo Antão é um primeiro eremita da história do cristianismo. É um sujeito lá do ano 300 alguma coisa, 300 e pouco, que vai para o deserto. É um homem lá do norte da África, e vai para o deserto e fica lá sendo tentado por todas as tentações possíveis, sobretudo por todos os gnosticismos, todas as heresias. Essa época das heresias, né? O cristianismo estava se moldando. Havia, portanto, uma enorme quantidade de pontos obscuros no cristianismo, todos eles gnósticos de alguma certa maneira. Santo Antão essa história é descrita num livro do Flaubert chamado A Tentação de Santo Antão, né? Que em francês é Saint Antoine. Então, quem for a Paris, não esqueça de ir lá no Les Halles, naquele centro que há comercial, no centro de Paris, no Marais, tem ali um restaurante chamado Pied de Cochon. E nesse Pied de Cochon tem lá um prato chamado La Tentation de Saint Antoine, que é um dos negócios mais gostosos que você possa comer na vida. E, de fato, acho que é aquele negócio o Santo Antão não resistiria. Só que esse Saint Antoine francês, em português, traduz-se por Santo Antão e não por Santo Antônio. Por favor, Santo Antônio aqui é o nosso Santo Antônio de Pádua, que a português é o patrono aí dos descasados, né? Santo Antônio é português, nascido em Portugal e morto em Pádua, chama-se Santo Antônio de Pádua, e que está mais ou menos 900 anos depois do Santo Antão, que é esse aqui que foi mencionado aqui. Não é isso? Podemos continuar aqui? Por seu intermédio, foram esclarecidos os princípios metafísicos das grandes tradições esotéricas e esotéricas, com certa ênfase na vertente vedântica, que foi transmitida por sábios hindus cuja identidade permanece desconhecida. A obra de Guénon, como um todo, tem natureza cosmológica, podendo ser dividida em 3 linhas principais: análise simbólica, o homem e seu dever segundo Vedanta, o simbolismo da cruz, estar os múltiplos do ser, princípios do cálculo infinitesimal, por exemplo, denúncia das falsificações espirituais modernas, teosofismo, história de uma pseudo-religião e o erro espírito, por exemplo, e obras de divulgação do estado do mundo, a crise do mundo moderno e o reino da quantidade e os sinais dos tempos. O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, certamente um dos mais importantes livros escritos no século XX, foi publicado em 1945, com o objetivo de explicar a Europa destroçada pela guerra, que, sob as aparentes anormalidades que a afligiam, havia desvios espirituais muito maiores, associados ao fim de um ciclo cósmico, ou de uma manvantara, na terminologia hindu. Isso significa isso quando se diz que René Guénon é um metafísico? A metafísica tem basicamente duas partes assim, principais. A primeira parte principal parte resumo, né, chama-se cosmologia. A cosmologia lida com a pergunta do tipo: quando começou o mundo, quando terminará, o que é o mundo, como é quem o fez, quem o não fez, como é que ele é, como é que não é. Isso são perguntas cosmológicas, basicamente. Esse mundo se fez sozinho, quem tem criador, não tem, é eterno, não é? Muito bem. E há uma segunda parte da metafísica que se chama ontologia, que pergunta assim: o que as coisas que são? O que é o ser? O que é o ser, o que não é o ser? Alguma coisa é, em que condições? Em que condições não é? Então são dois grandes, digamos, âmbitos de debate filosófico dentro da metafísica, um chamado cosmologia e o outro chamado ontologia. O René Guénon lida com a cosmologia. Ele está preocupado em nos mostrar o que é que esse mundo que nós estamos vendo aqui, esse mundo que está em torno de nós, como é que esse mundo se relaciona com o desenvolvimento do cosmos, como é que as ações do mundo concreto moderno se relacionam com as forças maiores que as estabelecem e as coordenam.
É por isso que René Guénon irá sempre lidar com a ideia de Manvantara. O que é um Manvantara? Manvantara é um ciclo cósmico. De onde é que ele tirou essa ideia? Ele nunca tem nenhuma ideia própria. Essa é outra coisa que você tem que saber sobre o René Guénon. Ele não é autor de nenhuma dessas ideias. Ele é sempre um divulgador de ideias que não são suas. Ele deixa isso com toda clareza. Ele não tem nenhuma pretensão à autoria. Ele nunca tenta ser autor de nada e deixa sempre claro que o que ele faz é apresentar ideias que lhes foram dadas pelo quê? Pelos antigos. Mas os antigos quem são? São todos aqueles que, de alguma maneira ou de outra, andaram preservando a tradição, ou seja, que preservaram os conhecimentos mais antigos da humanidade, e esses conhecimentos têm que fonte? A fonte desses conhecimentos só pode ser uma fonte transcendente, não pode ser imanente, não pode ser uma fonte humana. São todos conhecimentos que vieram mais ou menos junto com a nossa criação. São conhecimentos da estrutura do mundo. Por isso, pessoal, é que há sempre um risco muito grande ao lidar com esses assuntos, que é o risco do gnosticismo. E eu morro de medo dessas coisas e sempre digo para os meus alunos que a gente tem que ter com relação a esses assuntos com uma atitude muito humilde e com muito cuidado, para a gente não achar que está ficando sabido demais. Porque achar que você é sabido demais quando começa a estudar isso é gnosticismo. Significa que você começou a achar que a sua própria iniciativa humana tem capacidade de salvar a sua vida, a sua alma. E eu acho que é preciso nunca perder de vista que nós não salvaremos a alma a não ser por ajuda direta e por generosidade divina. O que não quer dizer que Deus tenha proibido você de estudar as coisas. Porque estudar as coisas está completamente autorizado. O que não pode é dar para esse estudo uma conotação de soberba. E esse é o problema de quem estuda essas coisas com muita intensidade. Não sei se é o caso de alguém aqui, porque esses assuntos tendem a ser, às vezes, um pouco assim, tentadores para os santos Antões do mundo moderno, real, concreto aí. Não é? Portanto, o que René Guénon fará é nos mostrar o mundo moderno de um panorama de cima. É mais ou menos assim. Um dos efeitos do mundo moderno é você olhar para o mundo velho e julgar o mundo velho a partir dos critérios do mundo moderno. Como é que a gente faz isso? A gente olha para trás e fala assim, mas como era todo mundo burro naquela época? Veja, naquela época não tinha telefone celular, não tinha iPod, não tinha não sei o quê, é todo mundo cretino. Pronto. Não é? Então o mundo moderno é uma espécie de ápice do clímax do desenvolvimento humano, da inteligência humana. O que René Guénon faz é exatamente o exercício contrário. Ele tenta nos mostrar quanto vale o mundo moderno a partir do olhar e da visão dos antigos. Esta inversão de olhar é absolutamente imprescindível para a gente poder se entender. Por isso é que isso ajuda imensamente a gente sair da miséria intelectual em que, de modo geral, nós nos encontramos. Primeiro, porque nos dá uma ideia de pequenez. Segundo, porque nos dá uma ideia de que todas as coisas que nos parecem ser modernas, no fundo, podem ser, ao mesmo tempo que modernas, podem ser, de alguma maneira, ruins ou negativas. E é isso que ele fará nesse exercício conosco hoje. Vamos, então, iniciar a leitura de trechos selecionados da obra. Espero que vocês se divirtam. Qualidade e quantidade. Considera-se geralmente a qualidade e a quantidade como dois termos complementares. Embora muitas vezes se esteja longe de compreender a razão profunda dessa relação, essa razão reside na correspondência que indicamos em último lugar no que acabamos de expor. É preciso, então, partir agora da primeira de todas as dualidades cósmicas, a que está no próprio princípio da existência ou da manifestação universal, e sem a qual nenhuma manifestação seria possível, a dualidade de Purusha e de Prakriti, segundo a doutrina hindu, ou, empregando outra terminologia, a da essência da substância. Bom, então, deixa eu interromper aqui, pessoal. Olha, não é nada difícil, não. Vamos entender. Se o homem é um cosmólogo, se ele é um metafísico cosmologista, se ele está nos mostrando como é a estrutura do mundo, ele já começou a nos dizer o seguinte, que uma das estruturas, digamos, uma das coisas que modelam um mundo, mas o mundo aqui inteiro no sentido cosmológico, a estrutura da realidade como um todo, é a dualidade, uma dualidade que há entre o quê? Entre Purusha e Prakriti. Purusha e Prakriti são duas expressões hindus, sânscritas, do hindu. Eu insisto que a base mais importante de referência de René Guénon é sempre vedântica. Embora ele também tenha
lide com a tradição judaica, com a tradição islâmica, com a tradição, mesmo que há de tradicional dentro de alguns aspectos do mundo grego, embora ele não seja um adepto da filosofia grega, mas há determinados mistérios gregos, como por exemplo os mistérios órficos, os mistérios de Eleusis, há mistérios do mundo grego que também são objeto de referência de René Guénon. A referência maior dele, eu diria assim que 70%, 80% da referência é vedântica, tá? Não tem a menor dúvida disso. Então o que René Guénon está nos dizendo? É o seguinte, que de acordo com os Vedas, ou seja, de acordo com a estrutura vedântica, uma das primeiras e grandes dualidades que estruturam o mundo é a dualidade entre qualidade e quantidade. Que ele diz assim, que também pode ser dita como, né, essência e substância. Bom, então aqui eu queria fazer um comentário, que há alguns alunos aqui que fazem comigo o curso do Aristóteles. Eu tenho, faz uns 2 anos que um grupo de pessoas está lendo comigo Aristóteles, estamos lendo a física do Aristóteles agora nesse momento, e é bom de uma vez nós logo resolvemos esse assunto aqui para que não tenha confusão nenhuma. Vamos pegar então o Aristóteles para começar, não é isso? Então Aristóteles diz o seguinte, que tudo que existe no mundo é composto de 2 coisas simultaneamente. Essas 2 coisas são a matéria, que em grego fala ilê em matéria, e a forma, que em grego fala eidos. Eidos e matéria, eidos é uma coisa, é forma, e ilê é matéria. Olha, é fácil entender isso. Por exemplo, esse copo aqui, esse copo é feito do quê? É feito de plástico. O plástico é a matéria do que ele é feito. Mas, por outro lado, quando eu peguei isso aqui na mão, eu não falei assim, vou pegar o plástico. Eu falei, olhem este copo. Por quê? Porque esse plástico aqui, a partir do momento que passou a ser um copo, ou seja, a partir do momento que ele foi moldado na forma de um copo, ele deixou de ser plástico para ser copo. Portanto, a forma que foi dada a esse objeto, que é a forma de copo, passou a escravizar a matéria do que ele é feito. Não parece uma coisa bem fácil de entender isso? Não é isso? Então, se a gente perguntasse para Aristóteles o que ele acha desse assunto, ele vai dizer, eu concordo plenamente com o que está escrito aqui, porque, de fato, as coisas todas que são substâncias para Aristóteles, ousias, aquilo que existe de verdade para Aristóteles chama-se ousia. Ousia o que é? É um composto, não é isso? É uma coisa que é composta de 2 coisas, de uma matéria do que é feita, não é? E de uma forma, um jeito de ser. Por exemplo, qualquer pessoa aqui nessa sala, você é composto de um conjunto de materiais que são basicamente moléculas de carbono, enfim, arranjos de carbono, mais tais minerais, mais proteínas, mais vitaminas. É isso, filho? Enfim, tá? E nós não somos compostos de uma série de materiais? Somos, só que esses materiais todos estão arranjados, estão ajeitados de tal modo que cada pessoa aqui parece uma pessoa. Portanto, esses materiais que nós somos compostos têm a forma humana. Por isso que quando eu me refiro a alguém, eu me refiro a uma certa pessoa e não me refiro a átomos ou a proteínas, enfim, o que for. Porque esta pessoa passou a existir em função da sua forma. A forma escraviza a matéria de que a coisa é feita. Vocês entenderam isso? Se vocês entenderam isso, vocês entendem todo o resto. Por isso que a gente tem que gastar o tempo necessário para entender essa ideia aristotélica. Não é? A forma e a matéria. São as 2 coisas que estão presentes em todas as coisas. Bom, pergunta para vocês. É possível ter matéria que não tenha forma? Só a matéria? Resposta é, não é possível. Por que não é possível? Porque mesmo quando a matéria é prima, por exemplo, imagine que eu tenha um tanque cheio de cimento para fazer qualquer coisa com isso. Não é? Esse cimento, pelo fato de ter uma granulação, pelo fato de ter uma aparência, terá alguma forma. Portanto, é uma forma também. Logo, não dá para ter cimento sem forma. Não é igual à forma do prédio, mas é alguma forma em si própria. Daí vocês dirão assim, não, mas eu estou pensando naquela sopa original com qual Deus fez o mundo, ou seja, aquele conjunto de átomos, enfim, de micropartículas com as quais Deus fez o mundo. Isso, daria para dizer que isso é matéria sem forma? Também não dá. Por quê? Porque
por mais que fosse indiferenciado, essa sopa fosse indiferenciada, ela teria pelo menos 3 dimensões. Teria altura, teria profundidade, teria largura. Ora, se tem 3 dimensões, tem alguma forma. Logo, não é possível ter matéria sem forma. Compreenderam isso? Entenderam? Parece lógico isso? Vocês entenderam isso, pessoal? No entanto, a pergunta contrária agora, é possível haver forma sem matéria? É possível haver forma sem matéria? É possível sim, embora a matéria sem forma não possa existir, há uma única possibilidade de haver forma sem matéria. E quem é que tem forma e não tem matéria nenhuma? Deus. Deus define-se pelo fato de que Deus só tem forma, que Deus não tem matéria. Porque não dá para imaginar Deus de nenhum modo sob o ponto de vista físico. Ora, se não tem nenhuma existência física, ele não tem matéria, não tem ilé, que é matéria em grego. Logo, eu posso ter forma sozinha, eu posso ter matéria sozinha, não. Sempre terá um pouquinho de forma. Agora, o normal é ter alguma coisa como o copo, que é a matéria em forma de um jeito desenvolvido, assim. Ter uma pessoa, um microfone, um livro, isso é que é normal. Está claro isso para vocês? Porque o que eu queria dizer para vocês é isso agora em seguida, né? É assim, pessoal. Veja só. O problema todo, para a gente entender isso aí, que pode gerar alguma confusão, é assim. Aristóteles está falando, está dizendo o seguinte, que o que ele está definindo? Está definindo que seja substância. Substância é aquilo que existe. A palavra substância em grego fala ousia. No entanto, de modo geral, traduz-se a palavra ousia, que eu diria que é muito mais bem traduzida por essência, por ser essência, né? Do que, mas traduz-se de modo geral por substância. E aí é que tem um pouquinho de confusão. Por quê? Porque para os modernos, substância é sinônimo de matéria. Entenderam? Para os modernos, matéria e substância são sinônimos. E para Aristóteles, matéria não é sinônimo de substância. Substância é ousia. Matéria é ilé. Matéria é material mesmo, no sentido material. Ilé é igual... Ilé em grego significa madeira. Madeira, matéria-prima, concreta, real. Não é? Então, para Aristóteles, as substâncias que são essas 3 possibilidades, tá? E o que ele chama de abstrações do espírito não são substâncias, não existem de verdade. Para Aristóteles, um triângulo genérico, um triângulo teórico, não existe na verdade. É apenas uma forma mentis, né? Como se diz em linguagem escolástica. É o modo como a mente trabalha, mas não é uma existência real e concreta. Bom, tendo visto isso, eu queria pedir para a Clarinha agora reler o que está ali, para vocês compreenderem agora plenamente o que René Guénon está dizendo. Considera-se geralmente a qualidade e a quantidade como 2 termos complementares. Tá, então, o que é a qualidade? Qualidade é a forma. E o que é a quantidade? Quantidade é a matéria, ilé. Não é isso? Por quê? Porque a matéria que é quantitativa e a forma não. A forma é genérica. Embora muitas vezes esteja longe de compreender a razão profunda dessa relação. Esta razão reside na correspondência que indicamos em último lugar no que acabamos de expor. É preciso, então, partir agora da primeira de todas as dualidades cósmicas, a que está no próprio princípio da existência ou da manifestação universal, e sem a qual nenhuma manifestação seria possível. A dualidade de Purusha e de Prakriti, segundo o hindu, ou, empregando outra terminologia, a da essência e da substância. Se fosse Aristóteles falando da essência e da matéria. Tá? Aqui o problema só é que a palavra substância no mundo moderno significa matéria. Por isso que pode ter confusão. Substância para Aristóteles é outra coisa. Mas é disso que ele está falando aqui. Né? De forma e matéria. Forma e matéria é a mesma coisa. Estas devem ser encaradas como princípios universais, já que são os 2 polos de qualquer manifestação. Mas, a outro nível, ou antes, a outros níveis múltiplos, como os domínios mais ou menos particularizados observados no interior da existência universal, podemos também empregar analogicamente esses mesmos termos no sentido relativo, para designar o que corresponde àqueles princípios ou o que os representa mais diretamente em relação a um certo modo mais ou menos restrito da manifestação. Entendido isso, podemos falar da essência e da substância do nosso mundo, isto é, de que é o domínio do ser individual humano, e diremos, de acordo com as condições que definem esse mundo, que esses 2 princípios aparecem nele, respectivamente, sobre os aspectos da qualidade e da quantidade. Muito bem. Ou seja,
Tudo que existe nesse mundo tem um aspecto quantitativo, que é o material físico, e um aspecto qualitativo. Por exemplo, a nossa forma humana é qualitativa, mas a nossa existência corpórea, aquela que nós pesamos na balança, aquilo que aparece na balança lá, não é isso? Não é? Tá? Não é isso? Que tem lá um númerozinho que aparece, sempre muito desanimador. Né? Aliás, um amigo meu disse que a mulher deu para ele uma máquina que vai de 0 a 100 em 4 segundos. Uma balança de banheiro. É uma balança de banheiro, vai de 0 a 100 em 4 segundos. É uma balança de banheiro, um negócio extraordinário como performance. Não é? Então isso que você pesa é a tua vida material, e a sua forma, o seu jeito. Agora, cuidado, hein? Que quando um grego fala em forma humana, eidos, ele não está falando apenas na aparência humana, está falando do quê? No conjunto das coisas que faz um ser humano ser um ser humano. Na aparência física, na fisiologia, no modo como a nossa alma funciona, a nossa mente funciona, no nosso comportamento, tudo isso é forma humana. Tudo que há nesse mundo é composto desses dois princípios, como se fossem dois polos que estão em oposição. O polo da qualidade, que é o polo da forma, e o polo da quantidade, que é o polo da matéria. Não é possível haver existência, é isso que ele está dizendo. O princípio geral da existência de todas as coisas, ou então da manifestação universal, que é a mesma coisa, é que esta existência, que é a manifestação universal, seja composta desses dois componentes. Esses dois componentes estão, de alguma maneira, em conflito, embora eles estejam presentes em todas as coisas. Veja, suponha que tudo tenha começado com Deus em cima. Deus é a qualidade pura, porque Deus é a forma pura, Deus não tem matéria. Mas quando Deus criou o mundo, ele criou um mundo que tem matéria. E nessa distância que há entre Deus, digamos, a parte mais baixa do mundo, mais material, mais concreta, existe um conjunto crescente de proporções, uma sucessão de proporções diferentes de forma e matéria. Não é? É isso. Portanto, toda vez que a gente se torna mais qualitativo, a gente sobe, toda vez que a gente torna-se mais quantitativo, a gente desce. E essa é a oposição fundamental que preside o mundo. O que René Guénon vai nos dizer é que o mundo é cíclico, como tudo que existe é cíclico. Veja, todas as coisas que você conhece, que são reais, não são cíclicas. Um automóvel não é melhor quando ele começa do que quando acaba? No início, no primeiro dia de vida de um automóvel, ele não é melhor do que no último dia de vida. Não é? Os animais não nascem, vivem e morrem. As pessoas não nascem, vivem e morrem. Os impérios não nascem, vivem e morrem. As estrelas não nascem, vivem e morrem. Tudo que você puder imaginar que exista na manifestação tem uma natureza cíclica. Ela começa, vive e acaba. Tudo que você puder imaginar, 100%. Ora, se isso é assim para todas as coisas, por que não se pode dizer que também seja assim para o mundo? Portanto, a tese cosmológica de René Guénon, que, eu repito, não é dele, mas ele trouxe dos hindus, é de que o mundo funciona por ciclos. O cosmos, a existência total, funciona por ciclos de mundos que se sucedem. Cada ciclo de um mundo chama-se Manvantara. Manvantara. Vai aparecer daqui a pouquinho aí esta palavra de novo. O que é um Manvantara? Um Manvantara é um ciclo de uma humanidade. Quando a gente diz que está acabando o ciclo de uma humanidade, nós não estamos dizendo que está acabando o mundo. Estamos acabando apenas um mundo. Porque este ciclo que acaba será substituído por outro e assim por diante. E o que é que estabelece a dinâmica de mudança no interior desse ciclo? Quer dizer, por que é que esse ciclo, o que é que estabelece esse processo de ir perdendo a sua jovialidade e ir morrendo? É justamente o trânsito que há da qualidade para a quantidade. E vai explicar melhor do que eu. Vamos esperar um pouquinho, tá? Vamos lá. Isso pode parecer evidente no que diz respeito à qualidade, já que a essência é, em suma, a síntese principal de todos os atributos que pertencem a um ser, que fazem desse ser o que ele é. A forma. Portanto, é a forma que manda na matéria. Quando eu digo assim, que isso aqui é um copo, eu nunca digo é um plástico, é um copo. Porque a forma é que manda na matéria-prima. As nossas proteínas, aminoácidos, não são chamados mais assim, eles são componentes da nossa pessoa. A forma manda naquilo que é material, sempre assim, tá? A forma é que manda, nunca ao contrário.
Atributos ou qualidades são sinônimos, no fundo. Notemos que a qualidade, assim encarada como conteúdo da essência, se é permitida a expressão, não está restringida exclusivamente ao nosso mundo, mas é suscetível de uma transposição que universaliza sua significação, fato que não nos deve espantar, já que ela representa aqui o princípio superior. Mas numa tal universalização, a qualidade deixa de ser o correlativo da quantidade, porque esta, pelo contrário, está estritamente ligada às condições especiais do nosso mundo. Aliás, do ponto de vista teológico, não se liga já, de certo modo, a qualidade ao próprio Deus ao falar dos seus atributos, enquanto que seria impensável pretender transportar para ele quaisquer determinações quantitativas. Deus não tem nenhuma quantidade, porque Deus não tem nenhuma matéria. Portanto, não adianta você dizer, por exemplo, que Deus é energia. Que se Deus fosse energia, o Requiem já tinha inventado um jeito de faturar Deus para você na conta da Copel, entendeu? Deus não é energia de modo nenhum. Energia é uma coisa física, uma coisa que você produz, que você, de alguma maneira, precariamente, você armazena, e que você tem fim. Energia não é uma coisa que possa ser atribuída a Deus. Se eu disser assim, Deus é energia, eu posso dizer isso apenas em termos sentimentais, assim, né, como Deus é uma energia na minha vida, mas eu estou falando apenas de modo, digamos assim, popular, né, rigorosamente falando. Deus não é nada. Por isso é que os hindus dizem que Deus é aquele que não é. Por quê? Porque eu não posso atribuir nenhuma característica material a Deus, porque ele não tem nenhuma. Deus é mera forma, é espírito puro. Portanto, Deus está associado com a ideia de qualidade, não é? E, finalmente, né, Deus, o mundo aqui material em que nós vivemos, está associado com a ideia de quantidade. Embora toda a quantidade tenha sempre alguma qualidade, porque vocês já sabem, já compreenderam que a matéria não pode existir sem nenhuma qualidade, portanto, sem nenhuma forma. Sempre tem que ter junto. Vocês estão entendendo isso? Está dizendo o seguinte, que na concepção hindu dessas coisas, o Manvantara começa com uma associação enorme entre qualidade e quantidade. É como se houvesse uma preponderância da qualidade, o que faria com que as coisas todas fossem materialmente diáfanas. Esse momento original, inicial, em que começa o mundo Manvantara, nesse primeiro momento chama-se Idade de Ouro. A Idade de Ouro não é uma expressão hindu, é uma expressão da religião greco-romana, que chama esse primeiro momento de Idade do Ouro. Aí o que vai acontecendo? Meio que por inércia, meio que por gravidade, entre aspas, a qualidade vai se dissociando a quantidade vai se dissociando da qualidade, e como que vai caindo por gravidade. Na medida em que vai havendo um distanciamento entre a quantidade que vai caindo, porque ela é pesada, ela é material, e a qualidade que continua representando Deus, na medida que isso vai acontecendo, o Manvantara vai evoluindo. E aqui a primeira extraordinária ideia que vocês têm que guardar no dia de hoje é que se os modernos não param de falar de evolução, para os antigos, o que acontece no nosso mundo é uma decadência terrível, uma tremenda involução. Aliás, não há nunca no mundo antigo nenhuma ideia de que possa haver evolução. Por exemplo, mesmo no mundo moderno, um automóvel não é melhor no primeiro dia do que no último? Sempre é melhor no primeiro dia do que no último, não é? Por exemplo, as religiões, não é? Maomé dizia assim, olha, os melhores islâmicos somos nós aqui. Depois de nós virão os islâmicos, como é que ele dizia? Os islâmicos equivocados, depois os islâmicos atormentados, enfim. O islamismo irá piorando na medida em que for passando o tempo. Buda dizia assim, os primeiros 1000 anos de budismo são os primeiros 1000 anos de budismo real. Depois virá o budismo por imitação, mais 1000 anos. E no terceiro milênio virá o budismo por corrupção. Buda achava que o budismo só iria piorar e não iria melhorar nunca. Há, todas as tradições antigas, uma ideia clara de que as coisas evoluem preferencialmente a evoluir. Ou seja, dentro dessa visão que está aqui, você tem uma explicação dinâmica disso, de que há um distanciamento progressivo da quantidade da sua origem qualitativa. Na medida em que isso vai acontecendo, o René Guénon vai nos dizer que há uma solidificação do mundo. O mundo vai ficando cada vez mais material. Depois de ter ficado material,
de alguma maneira ele racha em pedaços esse bloco sólido em que ele se transforma, ele começa a fissionar, ele racha em pedaços, e depois que ele racha em pedaços, ele se dilui, se dissolve. Depois que ele se dissolve, ele retorna como a recuperação do princípio da qualidade. É mais ou menos como se você tivesse uma ampulheta em que escorre totalmente aquela areia, e quando a areia está totalmente do lado de baixo, você vira. Esse é o melhor de todos os modos de explicar como isso acontece. Não é isso? Essa é a visão antiga do problema. E ele está dizendo para nós como é que isso pode ser interpretado no mundo moderno. Reparem que ele vai continuar nos contando. Medida e manifestação. A associação que parece ter sido mais correntemente notada é a que liga matéria a mater. E isso convém perfeitamente à substância, enquanto princípio passivo ou simbolicamente feminino. Lembrem que a mulher tem um sentido passivo e o homem tem um sentido ativo. Né? Aquela ideia que vocês viram aqui, que está presente em todas as culturas, todos os simbolismos, a começar pelo simbolismo grego, não é? De que a mulher está associada à natureza e o homem está associado ao espírito. A mãe representa a base de sustentação material e o pai representa a base espiritual. Vocês lembram da Teodiceia, da Teogonia, da história de Orestes, está presente. Essa é a chave, aliás, essa é a chave do enigma de todo o teatro grego. Se você não entender isso, você não entende nem nada do teatro grego. A ideia de que há uma contraposição de princípios, que é a mesma coisa que ele está falando, entre o princípio espiritual, que é o princípio paternal, digamos, que representado simbolicamente pelo pai, e o princípio material, que é representado pela mãe natureza. A gente chama de mãe natureza e não chama a natureza de pai nunca. Porque o homem, o pai, no sentido simbólico de pai, está associado ao espírito e não à natureza. Quem está associado à natureza é a mulher e a mãe. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, ele está dizendo que matéria, a palavra matéria é associada à palavra mater, que tem um certo sentido, não é? Que mater, mãe, né? Mãe, matéria é a mesma coisa. Não é isso? Pode-se dizer que Prakriti tem um papel maternal em relação à manifestação, ao mesmo tempo que Purusha tem um papel paternal. E é igualmente assim em todos os graus que se possa ver analogicamente uma correlação de essência e de substância. Substância, lembre que é sempre no sentido de matéria, né? Eu expliquei para vocês que é melhor pegar Aristóteles, a explicação do Aristóteles, que é mais clara, né? E a substância aqui é matéria. Por outro lado, é possível também ligar a mesma palavra matéria ao verbo latino metire, medir. Veremos que há em sânscrito uma forma mais próxima ainda. Mas quem diz medida diz também determinação, e isto não respeita só a indeterminação da substância universal ou da matéria-prima, mas deve antes referir-se a algum outro significado mais restrito. É esse precisamente o ponto que nos propomos analisar agora mais em pormenor. Vocês não vão ouvir isso porque nós só pegamos esse pedacinho do capítulo, não é? Tá. Quantidade espacial e espaço qualificado. O espaço, bem como o tempo, é uma das condições que definem a existência corporal, mas essas condições são diferentes da matéria, ou antes da quantidade, embora se combinem naturalmente com esta. Por que são diferentes? Você sabe. Por quê? Que o espaço e o tempo não são apenas quantidade, não são apenas matéria. Porque não existe tempo e não existe espaço que não sejam qualificados. A qualificação está presente também no tempo e no espaço. Sempre há alguma qualidade no tempo e alguma qualidade no espaço. Portanto, percam desde já qualquer esperança de imaginar que possa existir matéria sem qualidade, que não tenha algum sentido qualitativo. Sempre tem. Né? Ele vai explicar agora. São menos substanciais, logo mais próximas da essência. É isso que implica a existência nelas de um aspecto qualitativo. Acabamos de ver isso com o espaço e vê-lo também com o tempo. Antes disso, diremos ainda que a inexistência de um espaço vazio é suficiente para mostrar o absurdo de uma das antinomias cosmológicas de Kant. Perguntar se o mundo é infinito ou se é limitado no espaço não tem qualquer sentido. É impossível que o espaço se estenda para além do mundo, para o poder conter, porque então tratar-se-ia de um espaço vazio, e o vazio não pode conter nunca seja o que for. Pelo contrário, é o espaço que está no mundo, isto é, na manifestação. E se só estivermos atidos à consideração do domínio da manifestação corporal, poder-se-á dizer que o espaço é coextensível a esse mundo, visto que é uma das condições dele. Então, só existe manifestação se houver espaço. Ora, se existe espaço, necessariamente existe alguma qualidade.
Logo, é impossível haver espaço vazio. Não há espaço vazio. Ou seja, o mundo tem espaço e esse espaço é qualificado. Não há um espaço vazio fora desse mundo, porque não há nada fora desse mundo manifestado. O que está fora desse mundo? Deus. Mas Deus não está não tem uma existência que nós possamos comparar com a nossa. Porque Deus existe dentro do mundo apenas de formas, apenas de pura ideia. Não existe no mundo concreto, real como o nosso. Só existe tempo porque existe espaço, porque não é possível haver tempo sem espaço, já que nós não sabemos o que é tempo, a não ser pela comparação com o espaço. E o espaço existe porque existe um mundo concreto e real. Portanto, não há espaço vazio de modo nenhum, porque todo o espaço, de alguma maneira, terá de ser qualificado. E isso acontece como? Por exemplo, acontece nos episódios em que você deve ter já imaginado. Primeiro, o tempo é qualificado porque o tempo é móvel. Há um processo de compressão do tempo que vai acontecendo na medida em que você vai passando pelo ciclo cósmico. Como? Bom, se vocês entenderam a ideia de Manvantara, Manvantara é o tempo de uma humanidade, é, portanto, uma humanidade inteira. O que é essa humanidade inteira? Ela é uma dinâmica que nasce com a qualidade pura e acabará muito próxima da quantidade pura. Nunca chegará na quantidade pura, porque isso é impossível. Porque a quantidade sempre terá alguma qualidade intrínseca a ela. No entanto, o que acontece nisso é que esse processo de descida que vai acontecer dentro de uma Manvantara é um processo que sucede, que é simbolizado por 4 grandes eras. Os romanos e os gregos diziam que havia a época do ouro, havia a época da prata, havia a época do bronze e a época do ferro. Os hindus chamam estas eras de yugas. Não é? Yugas. Yuga significa idade, em sânscrito, época. Né? Nós estamos, por exemplo, vivendo, de acordo com os gregos e romanos, estamos vivendo o último pedaço dessa era, chamada Era de Ferro, que para os hindus é chamada de Kali Yuga. Kali Yuga significa Era das Sombras. Essa é a última etapa da descida do ciclo. Agora, reparem que esse ciclo, apenas para dar uma prova da qualidade do tempo, ele é composto por 4 eras que têm durações diferentes. A primeira parte da era, a era dita de ouro, corresponde a 40% de todo o ciclo. A era da prata, a idade da prata, que é a segunda, corresponde a 30% de todo o ciclo. A terceira parte, que é a parte de bronze, a 20%. E, finalmente, a era do ferro, ou Kali Yuga, corresponde a 10% do ciclo. Mais ou menos isso. Ora, o que significa isso? Que se somar 4, 3 mais 2 mais 1 dá 10. Essa é a tetracris pitagórica, é o número mais importante dentro da visão cosmológica de Pitágoras, por exemplo. Não é? E significa mais ou menos o seguinte, que as coisas no final do ciclo, como agora, parece que passam 4 vezes mais rápido do que as coisas no início do ciclo. Ora, qualquer pessoa aqui presente deve ter a noção de que é uma compressão do tempo. Essa noção pode nem ser física, mesmo porque fisicamente não dá para saber. Mas ela pode ser medida pela nossa visão do mundo. Né? Não sei se vocês compartilham essa ideia de que há uma redução incrível na quantidade de tempo do mundo. Quando completa 100%, no momento mais baixo de uma Manvantara, corresponde ao momento mais alto do próximo. É como virar uma ampulheta para o outro lado. Mais ou menos essa é a ideia vedântica desse assunto. O que ele está com isso dizendo? Está dizendo o seguinte, que o tempo não é uma coisa que não tenha qualidade nenhuma. O tempo também é qualidade. Também tem aspectos qualitativos no tempo que estão representados, por exemplo, por essa compressão crescente. O espaço também. O espaço também tem, de alguma maneira, alguma qualidade, o que é, por exemplo, exemplificado, né, pelo fato de que em alguns lugares você se sente bem e em outros você se sente mal. Há um seguidor do René Guénon que escreveu um livro chamado As 7 Torres do Diabo, em que ele faz uma projeção da Ursa Maior sobre a Terra e descobre os 7, digamos, dos lugares mais potencialmente mais maléficos que possam existir. Porque também há uma geografia ligada à qualidade, também uma qualidade dos locais, também há um aspecto qualitativo nisso. Portanto, tempo e espaço não deixam de ter alguma qualidade.